Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Então, gente, continuando aqui, a gente falou sobre o metabolismo do DNA, falamos sobre a duplicação do DNA, e agora nós vamos falar brevemente sobre o RNA. Quem é o RNA? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre quem é o RNA para facilitar a nossa compreensão. O RNA, então, ele é um ácido ribonucleico. Veja aqui que ele é uma fita simples, ó, não é fita dupla, não. Então, ele sendo uma fita simples, ele é um ácido ribonucleico e ele é produzido pelo DNA. Então, é o DNA quem produz o RNA. E onde que ele é encontrado? Ele é encontrado no núcleo e no citoplasma. No núcleo, onde ele é produzido, e no citoplasma, quando ele vai fazer a transcrição proteica, que vai ser a matéria da próxima semana, que nós vamos falar sobre transcrição de proteínas. Então, a função do RNA é basicamente realizar a síntese proteica. É para isso que serve o RNA. Então, ele é produzido pelo DNA para fazer a síntese proteica. Nós vimos que o DNA se duplica para reprodução celular e nós vimos agora que ele produz o RNA para o RNA ir lá para o citoplasma e formar e fazer a síntese proteica. A síntese proteica vai ser matéria da próxima aula. Nessa aula de hoje, nós vamos só falar sobre o RNA. E o que é essa transcrição? É quando a gente tem uma molécula de RNA sendo produzida usando como molde o DNA. E quem que vai fazer isso? Quem vai fazer isso é uma enzima chamada RNA polimerase. Ela vai abrir a fita de DNA e através dessa fita de DNA, nós vamos ter uma fita de RNA sendo produzida através dela, até essa fita ficar pronta, essa fita de RNA com a fita simples ficar pronta e ela poder ser utilizada, ser retirada do DNA. E nós vamos ver que o RNA também se divide em alguns tipos diferentes, beleza? Então, o que está acontecendo? A gente tem lá o DNA, a molécula original do DNA está lá tranquila, satisfeita, vem a RNA polimerase e rompe as pontes de hidrogênio. Na duplicação do DNA, aqui a gente tem então a chegada de nucleotídeos que vão se ligar para a duplicação. Agora a gente tem a RNA polimerase e com essas fitas originais separadas, você vai ter uma fita que é ativa e uma fita que é inativa, né? Então tem que ficar atento a isso. Por quê? Aí essa fita que é ativa, os nucleotídeos vão se ligar. Então, onde tem A, não vai ter como ligar o T, porque o RNA não possui timina. Ele possui no seu lugar o U, que é a uracila. Então, onde tem A, se liga o U. Onde tem C, se liga o G. E onde tem T, ele liga o A, porque ele tem o A. Então, basicamente, só troca o U pelo T. Onde tem A, liga U, onde tem G, liga C, e por aí vai, até formar a fita de RNA toda. E depois que é formada a fita de RNA toda, aí você tem condição de liberar o DNA para ele voltar a ser o que era. Então é um processo muito tranquilo que a gente tem de fabricação da fita do RNA. Então você tem a molécula original do DNA e você vai ter a molécula de RNA que foi formada de maneira espelhada a uma parte da molécula do DNA. E essa molécula de RNA, ela se divide em alguns tipos, que é o que nós vamos ver ao longo dessa aula de hoje. O RNA, ele se divide, portanto, em 3 tipos, gente. E tem que saber a função deles, porque vai ser importante para a próxima aula na matéria que vem. O RNA é dividido em RNA mensageiro, em RNA transportador
e em RNA ribossômico. São esses 3 tipos de RNA que nós temos, tá? E nós vamos ver a função de cada um deles. O RNA mensageiro é o que tem a mensagem. Ele orienta a síntese das proteínas. Então, o que ele vai fazer? Ele tem a sequência que os aminoácidos vão ocupar na proteína. Ele tem as trincas correspondentes a cada uma das fitas de DNA. Por que trincas? Porque se divide de 3 em 3. São sempre trincas. Então, é ele que contém. O RNA mensageiro leva a mensagem. Então, lá na síntese de proteínas que nós vamos ver na próxima aula, para acontecer essa síntese, a gente precisa que tenha um RNA mensageiro. Então, esse RNA mensageiro vai levar a mensagem para a síntese dessas proteínas, para a síntese proteica, beleza? Então, o RNA mensageiro leva a mensagem. Cada trinca, que é o que a gente está falando, são 3 nucleotídeos. No RNA mensageiro, ele passa a se chamar códon e corresponde a um aminoácido de proteína que vai formar. Então, cada aminoácido de proteína, aqueles aminoácidos que nós vimos lá no início do nosso curso, você vai ter a formação de um códon. Então, 3 nucleotídeos de RNA mensageiro se denominam códon. E depois nós vamos conhecer o que se liga, que é o anticódon, mas ainda não vai ser nessa aula de hoje. Então, o RNA mensageiro é quem possui os códons, que são os nucleotídeos de RNA mensageiro que vão levar a mensagem lá para a síntese proteica. O RNA transportador é quem transporta o aminoácido até o local da síntese proteica. Então, o que acontece? O RNA transportador, ele pega o aminoácido e leva o aminoácido lá para se ligar no anticódon. Então, você tem o local onde o aminoácido se liga, tem a ponte de hidrogênio, e o objetivo dele é ligar no códon. Então, as moléculas de RNA transportador apresentam uma região, uma trinca de nucleotídeos que se destaca, que é o anticódon. Então, o RNA transportador, ele vai buscar o aminoácido para levar para esse aminoácido sofrer a síntese proteica e a gente ter a formação das proteínas. Então, a gente viu que o RNA mensageiro traz a mensagem e o RNA transportador transporta o aminoácido para o local da síntese proteica. E aí, é através do anticódon, tem que prestar muita atenção, que essa é a mensagem aqui do anticódon, ó, é AAG, o anticódon, e o local onde o aminoácido se liga é ACC, né? Sempre se liga assim. Esse aqui é o formato que ele tem. Então, através do anticódon, o RNA transportador vai reconhecer o lugar do RNA mensageiro que deve ser colocado o aminoácido por ele transportado. Então, o anticódon reconhece lá no RNA transportador o seu espelhamento, né? E o espelhamento a gente já viu, o A é o U, do G é o C. E esse espelhamento é o que vai ser fundamental para a chegada do aminoácido. E cada RNA transportador tem um aminoácido específico de acordo com o anticódon que possui. O anticódon ACC traz um determinado aminoácido e cada tipo de sequência que a gente tem aqui vai trazer um determinado aminoácido. Então, isso é muito importante estar atento, tá? Porque o anticódon do RNA transportador reconhece o RNA mensageiro, nesse local do RNA mensageiro coloca o aminoácido para ver a transcrição da proteína, e o RNA transportador traz esse aminoácido de acordo com o seu anticódon. Então, de acordo com o anticódon que ele possui, ele traz o aminoácido específico. Tá claro? É importante ter atenção nisso daí. E o último tipo é o RNA ribossômico, que é um componente do ribossomo, que é onde acontece a síntese proteica. O ribossomo é formado por RNA ribossômico e proteína. Então, você tem o ribossomo mais RNA e você tem a formação da proteína. E como se dá esse processo? Como se dá esse processo vai ser o tema da nossa próxima aula, que a gente vai debater a transcrição e a formação das proteínas. A aula de hoje é para a gente entender o que é o DNA,
o que é o RNA e entender que lá dentro do núcleo existe uma transcrição para a formação do RNA. E se formam 3 tipos de RNA que a gente precisa saber a função de cada um. O RNA mensageiro, que leva a mensagem, o RNA transportador, que faz o transporte do aminoácido, e o RNA ribossômico, que faz parte do ribossomo. A gente tem que estar atento a isso. Então, aqui, ó, a gente tem o RNA mensageiro, isso aqui nós vamos entender na próxima aula. Você tem o códon, o anticódon que se liga, e aqui o sítio de ligação do aminoácido para a formação dessas proteínas, que é o que a gente vai estudar na próxima aula, na próxima quinzena. Tá? Então, quais são as diferenças que a gente tem, então, do DNA para o RNA? Primeiro, pentose, o DNA é uma desoxirribose, o RNA é uma ribose, né? Segundo, que a fita é dupla no DNA, no RNA a fita é simples. A função do DNA é transmissão de informação genética, como nós já falamos na aula passada, e do RNA é síntese proteica. As enzimas usadas no DNA é a DNA polimerase e no RNA a RNA polimerase. E as bases nitrogenadas são timina, citosina, guanina e adenina, TCGA no caso do DNA, e uracila, citosina, guanina e adenina, ou CGA no caso do RNA. São essas as diferenças que a gente tem entre ambos. Algumas curiosidades importantes. Cada proteína é formada por mais de 70 aminoácidos, né? Pelo menos, nós vamos ver isso. Um códon são 3 nucleotídeos de RNA mensageiro, nós já vimos, não pode esquecer. Um códon é um aminoácido na proteína e um anticódon são 3 nucleotídeos de RNA transportador. Não pode esquecer disso, são detalhes muito importantes. E aí, a gente tem um resumo aqui com essa imagem, né? Com a citosina como ela é, a guanina, a adenina e a uracila, e aqui uma fita de RNA, de um ácido ribonucleico. Aqui a fita dupla, a fita de DNA, né, que é o ácido desoxirribonucleico, e aqui a timina, a adenina, a guanina e a citosina. Beleza? Estude a matéria, dê uma olhada no livro, dê uma olhada em outros sites que você queira, não tem problema estudar além dos slides, tá? Além da nossa aula. Dê uma estudada, isso é uma matéria muito importante e é fundamental entender a duplicação do DNA, a transcrição do RNA, para a gente poder, na próxima aula, falar da síntese proteica, que é a formação das proteínas, beleza? Até a próxima semana, a gente se vê. Boa sorte. Tchau, tchau.